E aí pessoal, estamos num contexto diferente, então vou fazer uma revisão aqui para vocês estarem preparados ou se prepararem ainda mais para essa prova do segundo bimestre. Ainda estamos falando do contexto da Idade Moderna, a gente não avançou muito no tempo, começamos a falar de Renascimento, de Reforma Religiosa e está tudo mais ou menos aí nesse bolo do século XV, XVI, tal, um pouquinho do XVII. Mas para essa prova o que vai cair mesmo é África e Oriente. Para começar a falar desse assunto, a gente tem que falar então das grandes navegações. Só dar uma breve refrescada. Lembrar que Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações. Começaram contornando ali a costa africana, mais próximo ao norte, ali Marrocos, Cabo Verde, aquela região. Demoraram muito tempo até passar do Cabo Bojador, depois mais quase um século até passar lá o Cabo das Tormentas, lá no extremo sul da África, que hoje se chama Cabo da Boa Esperança. Mas a partir dali, os portugueses conseguiram chegar até a Índia, então, por mar. Isso foi muito importante porque quebrou uma série de atravessadores, né, de rotas comerciais que já existiam há muito tempo, muitos séculos, desde a antiguidade. Coisas que vinham da China para a Índia, passavam para a Pérsia, depois para os muçulmanos, até chegar à Europa. Então, era uma série de atravessadores que os portugueses conseguiram eliminar indo de navio, dando essa volta na África. Essa foi a lógica, então, dessa exploração colonial, ou do que a gente chama de grandes navegações. Agora, ao passar por esses lugares, então, os portugueses foram tendo contatos com outras culturas e depois eles foram seguidos por outros países. Espanha veio logo depois, França, Inglaterra, os Países Baixos, né, que a gente chama de Holanda, vieram depois. Isso explica muita coisa. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas de 1494 dividia as terras novas entre Espanha e Portugal. Se vocês observarem bem o mapa, vocês vão lembrar que quase que a América inteira ficava para a Espanha. Só um pedacinho aqui do Brasil pertencia a Portugal. Eu falava, mas Portugal então sou prejudicado? Não. O que Portugal queria desde o começo era segurar a costa africana e que isso fosse uma exclusividade para Portugal. E jamais isso caísse na mão da Espanha. E foi o que aconteceu. Nem portugueses, nem espanhóis sabiam o tamanho da América. Quando vieram realmente a saber o tamanho da América, então os portugueses reivindicaram uma faixa um pouquinho maior e ampliaram então essa linha. Mas a gente não pode perder de vista que os portugueses estão interessados o quê? Na África e na Índia. E ao falar em África, então é importante a gente ter alguns cuidados. O primeiro deles é que a África é um continente muito grande. Hoje, por exemplo, tem mais de 50 países na África. Então ele é muito grande. E tem regiões muito diferentes entre si, tá? Tem partes da África que chegam a nevar, e outras que são muito calor, o maior deserto do mundo que é o Saara. Então é um continente muito diverso entre si. A parte norte da África, onde está o Marrocos, a Líbia, a Argélia, o Egito, ela está no contexto do mar Mediterrâneo, e era conhecida dos europeus desde a antiguidade, desde talvez a pré-história. Então fazia parte desses fluxos. Cartago e Roma tinham relações de guerra, depois de amizade, depois pertenceu a Roma, enfim, já estava no mesmo fluxo. O que os europeus não conheciam era o interior da África, a parte mais ao centro e sul da África. Já a parte nordeste da África ali, mais conhecida como chifre da África, tinha uma relação próxima com os países da Península Arábica e até com algumas regiões da Índia. Estava num outro contexto ali do Oceano Índico. O que os portugueses descobrem de novo, então, tem a ver com essa parte do centro da África para baixo. E eles descobriram ali muitas riquezas. Ouro, diamante, marfim e também escravos. O comércio de escravos foi algo muito lucrativo para os europeus, extremamente danoso para os africanos. A escravidão já existia na África Antiga e já era praticada entre os próprios africanos, mas com algumas ressalvas, né? Era uma escravidão geralmente de inimigos de guerra ou por dívidas. E era uma escravidão que envolvia cifras pequenas de pessoas, populações pequenas. Com a chegada dos europeus e a demanda por muitos escravos que eram levados para as Américas, isso vai crescendo muito e a proporção de escravizados vai se tornando muito grande. Inclusive essa questão da escravidão é que vai estimular o estigma do racismo. Por quê? Os africanos, entre eles não se viam como africanos. Um povo africano de uma determinada tribo, geralmente ele era rival do seu vizinho ali, ele não se via como africano, ele se via como inimigo do seu vizinho mais próximo. E os portugueses e os outros europeus se aproveitaram dessa rivalidade para estimular guerras. Então, essas guerras geravam um número de aprisionados grande que eram vendidos como escravos. Agora, vale dizer
que a África impressionou muitos portugueses pela sua riqueza. Já falei do ouro, do diamante, mas tinha também marfim, bronze e outras coisas. Os reinos de Mali, Songhai, Gana foram muito ricos e impressionavam qualquer visitante que passasse por ali. A cidade de Tombuctu, por exemplo, tem relatos que impressionavam os portugueses. Então, quando os portugueses passaram pelo Cabo da Boa Esperança, isso era o ano de 1498. Logo depois conseguiram chegar à Índia. Essa façanha pertence ao navegador Vasco da Gama, já falamos dele no bimestre anterior. A partir daí, os portugueses têm acesso então ao Oriente, a Índia, a China depois, né? E por fim ao Japão. Vocês podem ver no mapa que é uma relação direta aí entre localização geográfica e chegada dos portugueses. Da Índia, os portugueses se interessaram pelas especiarias. Na China, sempre houve interesse europeu pela porcelana e pela seda. A rota da seda existia desde a antiguidade. Mas não era só isso que os portugueses negociavam. Tinha pérolas, tinha outros materiais também. E do Japão, um interesse muito grande pelos metais preciosos, prata, espadas, coisas desse tipo. E a relação com esses países orientais foi um pouco diferente, porque eram culturas muito diferentes umas das outras. A Índia, por exemplo, era uma espécie de civilização ou de federação dividida em vários microestados, estados pequenos, então não tinha uma unidade política. Inclusive, os portugueses e os outros europeus chamavam a Índia de as Índias. Tá? Era uma designação bem imprecisa, inclusive. Até mesmo a Etiópia, que fica na África, era chamado de Índia Negra. Então era um conceito geográfico bem impreciso com o que a gente conhece hoje. E você tinha uma diversidade muito grande então na Índia. Você tinha alguns reinos ali que eram muçulmanos, outros eram hinduístas, outros ainda eram budistas. Então você tinha uma diversidade muito grande. Porém, predominava o hinduísmo. A gente chama de hinduísmo, mas os próprios hinduístas chamam de Sanatana Dharma, essa religião. É uma religião politeísta, ou seja, acredita em vários deuses, como Shiva, Ganesha, entre outros, e inclusive justificam um sistema de castas da sociedade indiana. Ou seja, se você nasceu na casta dos nobres, dos brahmas, você nunca vai cair para uma casta de baixo. A última lá é dos intocáveis, ou os Dalits. Essas pessoas não podiam ter ascensão social de forma nenhuma. Elas tinham que esperar por uma reencarnação para nascer então numa outra casta. Já a China tinha uma organização bem diferente. A China tinha uma organização imperial, centralizada. Para negociar com os chineses, tinha um aspecto mais fácil, que você procurava direto o imperador e conseguia então negociações. Numa dessas negociações, os portugueses ganham o direito de aportar em Macau, uma pequena ilha na China que dava acesso também ao Japão, e é uma ilha que pertenceu aos portugueses até 1999, até ontem praticamente. Inclusive hoje Macau pertence à China, mas é um estado com um status diferente na ONU, por exemplo. Tem certa autonomia, assim como Hong Kong, que pertenceu aos ingleses até 1997. Já o Japão, você tinha uma organização também diferente, que se assemelhava muito ao feudalismo europeu. Então você tinha um imperador, mas uma distribuição de poder muito grande entre nobres guerreiros locais. São os famosos samurais. E tanto na China quanto no Japão, você tinha uma organização um pouco maior do Estado, houve um momento então de bloqueio, de travamento de relações entre esses países com os países ocidentais. Isso aconteceu primeiro na China. A China era uma potência e pensava que podia se fechar em si mesma, e foi assim até boa parte da história. E com o Japão depois, lá no século XVII, virada para o XVIII, eles também se fecham porque acreditavam que o contato com os europeus estava corrompendo a cultura japonesa. Bom, a gente fica por aqui. Eu queria que fosse uma revisão rápida. Quem não leu nada, não fez nada, logicamente vai ter muita dificuldade em se virar só com esse vídeo. Mas para quem veio estudando ao longo das semanas, esse vídeo refresca a memória e creio que vai ajudar bastante a fazer essa prova. Então é isso. Espero que todos tenham um bom resultado aí.